Mais FM. No ar, Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, começamos mais um programa Hora da Notícia nesta segunda-feira, hoje dia 11 de fevereiro de 2019, portanto, 11 de fevereiro, nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia. Você fica bem informado acompanhando aqui a Mais FM com as principais notícias, os principais fatos que acontecem no Brasil, em Goiás e na querida cidade de Anápolis. Comigo está aqui na bancada da Mais FM, Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia, nossos amigos da Mais FM, nos ouvindo pelos 87.9 pelos aplicativos e principalmente pela nossa transmissão ao vivo do Facebook. Isso, pela nossa live que já está ao vivo. Você que nos acompanha pode participar do programa, deixar o seu comentário, deixar a sua queixa, a sua reclamação, e a gente vai fazer questão de colocar aqui na nossa pauta, tá ok? Participe, deixa aí a sua manifestação nesta segunda-feira, hoje, dia 11 de fevereiro. Bom, vamos começar pelo esporte, como diria o meu amigo Joãozinho. Vamos começar pelo começo? Começar pelo começo. Começo a gente fala do futebol, né? Teve futebol no final de semana e muitas partidas, e certamente o nosso ouvinte quer saber os resultados e o que aconteceu no final de semana. Exatamente. Vamos começar então pelo Campeonato Goiano, lembrando, só frisando que o Campeonato Carioca não teve rodada, ocorreriam as semifinais da Taça Guanabara, e obviamente por conta daquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, envolvendo os atletas de base do Flamengo, a rodada foi adiada para a próxima quarta e quinta-feira, respectivamente. Então nós temos aí os resultados do fim de semana nos demais campeonatos, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, e o Campeonato Goiano, Edmar Silva, parece que não foi muito legal para os anapolinos. A rodada do Goianão para os anapolinos. Confere? Confere. O que aconteceu é o seguinte: o Grêmio Anápolis foi a Itumbiara, aliás, recebeu aqui no Jonas Duarte o Itumbiara, né? E ficou no 0-0. Ficou no 0-0 em casa. Em casa. Então, um resultado que, né, a expectativa era que o Grêmio pudesse fazer uma pontuação melhor aqui, né? Ou seja, a expectativa é que o Grêmio pudesse vencer o Itumbiara. Ocorre que ficou no 0-0. Mas o destaque decepção, né? Troféu decepção. O destaque negativo. Negativo do final de semana é a Rubra, né? A Rubra foi a Goiânia e perdeu para o Goiás? Não. Para o Vila Nova? Não. Talvez ainda para o Dragão? Para o Atlético? Também não. Para quem que perdeu? Para o Goiânia. O Goiânia, o estreante aí do Campeonato Goiano, depois né? De muito tempo, retornou 300 anos. E meteu-lhe 3. Meteu-lhe 3, ou seja, a Anapolina de novo perdeu 3 pontos e agora a coisa se já estava feia, tá pior, né? A Anapolina agora é a última colocada do Campeonato Goiano. Ela tem apenas 3 pontinhos, empata com o Itumbiara, que também tem 3, mas nos critérios aqui de desempate, ela vai para o 12º. Ou seja, é a mais séria, mais devota candidata. Está com pé na terceirona, na segundona. Segundona. Já para fazer companhia com o Galo. É o Galo que, né, está na segunda. Está na segunda. Pode não fazer companhia, porque o Galo tem a chance de subir, né? Aí vem a temporada da segunda divisão, a segundona. O Galo, naturalmente, pode subir, né? Aliás, é isso que tem acontecido, né? Sobe e desce, sobe e desce. O meu amigo Quarentinha chama de
como é que é? Ioiô? Ioiô. Ioiô, né? Vai, volta, Também pelo bate, Campeonato Goiano, teve uma surpresa, porque o Vila Nova, que já não está... Surpresa assim, né? Porque o Vila Nova já não está com aquele brilhantismo que se esperava da temporada passada, quando jogou muito bem grande parte do Campeonato Brasileiro da Série B, chegando, inclusive, tendo chances reais de estar no G4 e subir para a Série A. E começa meio confuso, começa claudicante aí o Vila Nova, que recebeu o Goianésia. O Goianésia recebeu o Goianésia. O Vila Nova jogando em casa. E o Vila Nova conquistou o empate em 2-2. Ele estava atrás e empatou. Então, o negócio meio... Vamos à rodada? Vamos Os demais jogos? Não, a pontuação. A pontuação. A sim. pontuação. A pontuação é o seguinte: o Goiás é o primeiro, tem 18 pontos, né? Está aí sobrando ponto, né? Já classificado para as quartas de final. O Atlético Clube Goianiense é o segundo, tem 13. O Vila Nova é o terceiro, tem 11. O Goiânia Esporte Clube tem 10, né? O Goiânia é o quarto colocado. O Craque de Catalão tem 9. O Goianésia é o quinto, né? O Goianésia é o sexto, com 8. A Aparecidense é o sétimo, com 8 também. O Grêmio Anápolis, apesar do resultado que não foi tão bom no final de semana, ele tem 7, é o oitavo colocado. O Novo Horizonte tem 4, é o nono. O 10º é o Iporá, que tem 4. O Iporá deu uma caída, né? O Itumbiara vem em 11º com 3, e a Anapolina com 3 é o 12º, né? Então, essa é a situação do campeonato neste momento. Então, os principais artilheiros, o artilheiro número 1 é o Michael, do Goiás, tem 5 gols. O segundo, sabe quem que é? Quem? Nonato, da Aparecidense. O Mike, do Atlético. Do Gaia, do Goiânia. Bruno Mota, do Goianésia. Esses têm 3 gols. 3 gols. Pelo Campeonato Paulista, Edmar Silva, nós tivemos rodada, eu destaque aí para os principais times, a vitória do Santos sobre o Mirassol, nenhuma surpresa, mas venceu no momento em que os grandes estão tropeçando aí adoidado, como, por exemplo, o São Paulo, que perdeu para a Ponte Preta por 1-0, colocando o técnico Jardine numa posição delicadíssima, porque vem de 2 derrotas estratégicas, né, importantes. Jogou com o Tajeres e perdeu, agora perde um jogo em tese mais fácil no Campeonato Paulista, e quarta-feira joga de novo em casa, precisando reverter aquele placar de 2-0, para já não ser eliminado na Libertadores. Tem Libertadores essa semana. Exatamente. O Corinthians também foi até o Novo Horizonte, foi até o estado Novo Horizontino e perdeu 1-0 Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. O Corinthians esse ano parece que está meio esquisito. Claudicante. Completa a rodada hoje, Palmeiras e Bragantino, né, para citar aí os principais. Né? Ainda assim, o São Paulo está em primeiro lugar no grupo D, mas empatado com o Oeste, né? Então seriamente ameaçado. O Corinthians é o terceiro no grupo C, que é liderado pela Ferroviária de Araraquara e pelo Bragantino. O Palmeiras, com um jogo a menos, é segundo colocado no grupo B, liderado pelo Novo Horizontino. E o grupo A é liderado pelo Santos, aí sobrando bem, com 15 pontos. O segundo é o Red Bull, que tem só 11 pontos, então já está com uma margem. Nesse Campeonato Paulista, quem está mais confortável é o Santos. Muito bem. O Lincoln marca para o Brasil, que vence a Argentina, mas não se classifica para o Mundial. Equador é o campeão inédito, né? Então tinha sub-20, né? É sub-20. O Brasil conquistou sobre a Argentina neste domingo sua primeira vitória no hexagonal final do Sul-Americano sub-20, mas não foi suficiente. O triunfo por 1-0, gol de Lincoln de pênalti no primeiro tempo, não bastou para o time se classificar para o Mundial da Polônia, uma vez que entrou em campo precisando de 3 gols de diferença. E o resultado tirou dos argentinos o título, que ficou com o Equador. Ou seja, ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou, não. Fez um campeonato péssimo, em que pese registrar que esse sub-20 do Brasil está sem as principais estrelas.
algumas das principais estrelas, por exemplo, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, que são jogadores que já estão atuando em grandes times da Europa e que, como não há um entendimento da FIFA e os clubes para a liberação desses jogadores, né, torna-se opcional para a Sul-Americana, liberam só para o Mundial, então fez um time aí pelas metades. Acontece que, mesmo assim, o desempenho está muito abaixo do esperado. O time tomando sufoco de Venezuela, perdendo para o Equador, sabe? É uma coisa que você não imaginaria no papel, mas que na prática tem isso. Na prática. Bom, faltou falar do Goiás, né? Falamos de Goiás? O Goiás venceu o Iporá jogando fora, jogando lá em Iporá, fora de casa, venceu por 2-1. Falou do Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense venceu o craque de Catalão. Isso. Por 3-1. Aí registramos Jorge Napolinos e a vitória do Vila. Muito bem. Muito bem. Que é? Você sabe como é que é a regra do Goianão? Os 4 principais avançam. Não, me parece que nesse momento agora, os 8 principais avançam. Então, os outros principais avançam. Nesse momento, seria aquela famosa frase, se o campeonato terminasse hoje, nós teríamos um representante de Anápolis, que é justamente o 8º colocado, o Grêmio Anápolis. Isso. Seguindo a lógica do primeiro pegar o 8º, o segundo pegar o 7º, e etc., teríamos um confronto de Goiás versus Grêmio Anápolis. Já é um alento para o torcedor que gosta de futebol, gosta de estádio, ir até o Jonas Duarte para assistir um jogo desse, né? Em se mantendo isso. Lembrando que o Grêmio Anápolis, ele é o 8º colocado, mas lidera, tem uma folga, né? Nesse pelotão, porque o 9º colocado não ameaça, porque o Novo Horizonte tem 4 pontos somente. Quer dizer, é uma vitória, mas já tem uma distância maior. E o GE, por si só, está apenas 1 ponto, apenas 3 pontos, por exemplo, do 4º colocado. De qualquer maneira, o campeonato aqui, terminou o primeiro turno, né? Então, a próxima rodada agora, dia 16 de fevereiro de 17, já é a primeira rodada do segundo turno. Então, ainda tem muito chão. Ainda tem muito chão pela frente aqui, né? Então, são 6 rodadas. O campeonato vai ainda do dia 16/2, que é a próxima rodada. Aliás, a Anapolina vai enfrentar o Grêmio Anápolis na próxima rodada, domingo, dia 17. Então, tem Anapolina e Grêmio, né? Nós já tivemos na primeira rodada Grêmio e Anápolis, né? Agora inverte. E depois o campeonato vai até dia 20/3, quando acontece a 6ª rodada. Aí sim, passa já para a fase semifinal e final. Então, tem ainda muito chão para percorrer, né, os clubes goianos aí. Mas depois a gente vai checar essa questão aqui dos 8, né? Porque, na verdade, ainda tem um segundo turno, né? Segundo turno para ser disputado. Bom, na pauta política, o Margantini, o G1, aliás, a manchete de hoje ainda é o esporte, não o esporte, mas o acidente, o incêndio que aconteceu no CT do Flamengo. O G1 traz a seguinte informação: 5 mortos em incêndio no CT do Flamengo serão sepultados hoje, né? Portanto, o Flamengo continua, né, atravessando essa situação constrangedora, complicada. Foram 10 mortos, né, naquele acidente, lá naquele incêndio. E tem aqueles que estão consternados com o Flamengo, naturalmente, né, é um drama para o clube, e aqueles que estão pedindo punição para os responsáveis, né? Eu acho que uma coisa é indissociável da outra, né? Não dá para chamar ainda, não dá para encontrar culpados ainda, e também não dá para chamar de acidente, porque justamente é o laudo pericial que vai trazer, vai dizer isso, né? Vai trazer uma resposta conclusiva. Olha, foi um acidente, foi uma fatalidade, apesar das... Porque, veja bem, apesar dos alvarás não estarem todos liberados, e isso já foi divulgado, nenhum deles era aquele que condenava, que não podia funcionar. Uma das coisas que acontecia é que não tinha ainda todas as licenças. Isso já está errado, não tem o que falar. Agora, não há uma relação ainda direta desses alvarás com o que aconteceu, a casualidade, o que aconteceu, com o fato. Então, o que vai dizer mesmo é Corpo de Bombeiros, a perícia, tudo que aconteceu lá dentro em termos de investigação, que vai dizer, olha, isso aqui aconteceu porque foi mal feito, porque foi feito de um jeito que colocava em risco qualquer pessoa que estivesse aqui, ou o que é uma casualidade. O fato é que são vidas
ceifadas, perdidas, mas principalmente jovens, né? E ainda de jovens talentos, né? Que estavam ali, como nós já dissemos aqui, a cada dia construindo os seus sonhos. É preciso dizer que entre as revelações recentes do Flamengo estão Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, respectivamente, um no Milan, o outro no Real Madrid, os dois titulares, os dois fazendo ótimos partidos e marcando gol na rodada de fim de semana. E ambos passaram parte de suas vidas ali, naquele lugar. Então, esse exemplo é importante para dizer que ali haviam sonhos e haviam promessas do esporte, haviam sonhos de mudança de vida para ele e para as suas famílias. É uma coisa que vai ser certamente levada em consideração e muito na hora de avaliar que tipo de ressarcimento que vai haver, uma vez descobrindo, né, uma vez se concluindo que houve negligência, que houve algum tipo de postura que poderia ser evitada. Repito, somente a conclusão do Corpo de Bombeiros vai poder dizer o que é que de fato aconteceu. Ok. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, né? Já está aqui no nosso horário, nosso ponto para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia desta manhã. Hora da Notícia, a informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Em boca fechada não entra mosquito, mas em vasos de plantas, pneus e outros recipientes que acumulam água, o mosquito entra e o estrago é grande. Cuidado com o Aedes aegypti. Ele voltou com força total, transmitindo chikungunya, dengue e o temido Zika vírus. Proteja-se, limpe o seu quintal e converse com seus vizinhos para que façam o mesmo. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Uma campanha Mais FM, Mais FM, Mais FM, Mais FM. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho, nada se parar, é prejuízo entre uma noite e outra. A Loki. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô devendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private, em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online, tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos.
A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Bom, eu quero agradecer a você que nos ouve em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, você que nos acompanha pelos nossos aplicativos, né? Você que está ligado aí na Mais FM das várias maneiras, e a gente agradece. Eu quero agradecer aqui a minha amiga Ludmila. Ludmila, ela fez uma maneira aqui de divulgar o nosso site, deixa eu achar aqui, dizendo o seguinte, né? Está no ar o Hora da Notícia, aí tem um link para o Facebook, você digita nesse link, automaticamente o seu smartphone vai abrir no Facebook, um outro link para o nosso site, fmmais.com.br, e ainda o link para baixar o aplicativo, né? Você é só clicar no link, vai abrir lá a sua loja e você vai poder baixar o aplicativo. Além disso, tem o nosso WhatsApp, 995294013, para você participar. Então, um abraço aí para a Ludmila, ela que fez tomou a iniciativa de nos ajudar aí a divulgar melhor o nosso programa. Então, um abraço para a Ludmila, obrigado pelo carinho, né, da sua dedicação aqui ao nosso programa. Um abraço, então. Deixa eu ver quem está com a gente aqui, a Cristina Issa, né? Obrigado, Cristina Issa, que está desejando um bom dia a todos. Obrigado, Cristina, pelo carinho também da sua companhia. A Maria Santos, todos os dias ligada, né? Sempre também participando, acompanhando o nosso programa. A Gisilda Pereira, desejando um bom dia a todos. Bom dia, Gisilda. A Cléo Vieira Cacheta, também desejando um bom dia. Diz que está sempre ligada na Mais FM. Obrigado para a Cléo. A Lucimar Batista Mendes também diz bom dia, amigos. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira a todos. O Luciano Toledo também desejando um bom dia a todos, né? Obrigado, Luciano. Teve sumido, hoje está de volta, né? Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. O César Donizete Pereira. O grande Cezão. Gente fina toda a vida, né? O César Donizete Pereira, ele que é um dos assessores do deputado Rubens Ottoni, ex-secretário de comunicação aqui da Prefeitura de Anápolis, gente boa toda a vida. Abraço para o César. Por falar no César Donizete Pereira, quem ouve a gente todo dia, Morgantinho, diz que senta lá na mesa do café, bota o radinho lá em cima da mesa, ela ganhou um rádio especial, a mãe do César, Dona Tereza. Maria Tereza. Então, ela diz, todo dia eu sento lá, ponho meu radinho lá e vou escutar vocês. Muito bom. Né? Então, um abraço para Dona Tereza, né? Ouvinte especial do nosso programa Hora da Notícia. Obrigado, né? E ela que mora aqui na Vila Formosa, então bem pertinho da gente, e ouve em 87.9. Segundo ela diz que proibiu o pessoal lá de tirar o rádio dela do 87.9. Deixa, não mexe não. Bota cola, passa cola no negócio, no botãozinho, não deixa rodar ninguém. Ninguém toca. Muito bem. Um abraço então para todos os nossos ouvintes, né? Um abraço para o Alfredo Landim, ele que ouve pelo aplicativo, às vezes a gente não vê aqui, mas está sempre ligado no aplicativo, né, da Mais FM. O meu amigo José, antes disso, né, a Duda Martins também está ligada, ela diz,
Ótimo, bom dia, ótima semana para vocês, com muito sucesso. Um abraço para a Duda Martins. E a Vera Mendes também desejando um bom dia, né? A gente curte aqui a participação dos nossos ouvintes. Eu ia falar do José Justino Filho. O meu amigo José Justino Filho, além de acompanhar pelo Facebook, sempre que pode, ele acompanha no aplicativo Radiosnet. O Radiosnet é muito interessante, Morantini, porque você pode ouvir diversas rádios, né? Você favorita lá e eu tenho uma listinha aqui dos meus favoritos, naturalmente a Mais FM é a primeira, a Nova Gospel é a segunda, a Futebol Campeão é a terceira, depois vem outras rádios aqui da cidade, né? Então você pode ouvir várias emissoras no mesmo aplicativo, e aí você escolhe, inclusive, né, aplicativos internacionais, rádios internacionais, né? Muito bem. 8h30 da manhã, uma hora vai ter uma notícia, né? Fica enchendo. Uma hora vai ter Parece que não tem notícia nenhuma, né? Hora, tá enchendo linguiça. Uma hora vai falar sobre alguma coisa. Não, é para valorizar o nosso ouvinte. Porque, na verdade, vamos lá. A gente... Vamos lá, não. Bora. Vamos com o meu amigo Libório Santos? Tem Libório Santos? Tem Libório. Tem Libório Santos. Então, vamos com o Libório Santos. Depois a gente volta aí na pauta nacional. Eu sei que você está doido para fazer a pauta nacional, mas a gente vai ouvir o Libório e daqui a pouquinho a gente volta para a nossa pautazinha aqui do dia. É isso aí. De Goiânia, meu amigo Libório Santos, trazendo as principais informações do que acontece em Goiás, né, os destaques do dia. Bom dia para você, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Falta de chuvas provoca a queda de 20% na produção de soja em Goiás. Fim de semana marcado por graves acidentes e mortes das rodovias. Intensificar as ações contra a dengue. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 11 de fevereiro, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. 7 ônibus escolares, uma viatura de recolher corpos e uma ambulância de resgate foram destruídos por um incêndio no início da madrugada de ontem na cidade de Aragarças, região oeste do estado. Os veículos estavam estacionados no pátio da Secretaria de Obras do município. Ninguém ficou ferido. Há suspeita de que o incêndio seja criminoso. Um outro incêndio na manhã de ontem destruiu boa parte de uma loja de animais num bairro da periferia aqui de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, na ocasião, 26 aves morreram. A Secretaria Estadual de Saúde desenvolve em todos os municípios goianos ações de prevenção e de combate à dengue, mas é fundamental as participações das prefeituras e, principalmente, da população. Apenas lembrando que o mosquito Aedes aegypti, além da dengue, transmite a zika e a chikungunya. Agentes de saúde visitam as residências e conscientizam os moradores sobre a necessidade de limpar os quintais e eliminar os objetos que possam acumular água, facilitando assim a procriação do mosquito. Só no mês de janeiro foram feitas mais de 1.617.000 visitas a domicílios. Marcelo Rosa, coordenador-geral de vetores da Secretaria, destaca que as ações continuam desse mês e com atenção especial para os municípios com incidência de alto risco. É claro que a situação da dengue no estado de Goiás, ela requer esse tipo de atenção específica por parte do estado. A grande maioria dos municípios hoje ainda estão em uma situação relativamente confortável, mas algumas regiões, sobretudo a região oeste do estado, a região ali de Serra da Mesa, elas ultimamente têm apresentado uma incidência um pouco maior e o estado tem dado essa atenção especial para esses municípios com apoio, né, de equipes de campo, com alguns caminhões que a gente tem para poder fazer manejo ambiental de pneus, mais a presença do Corpo de Bombeiros para poder apoiar, às vezes, em campo e auxiliar, por exemplo, em imóveis que têm recursos. Um homem morreu após trocar tiros com militares do Comando de Policiamento Rodoviário em Cachoeira Alta, no extremo sudoeste. De acordo com a PM, Leandro Lemes Negrão Sampaio, 32 anos, possuía mais de 10 passagens pela polícia e 4 mandados de prisão em aberto. Também já havia fugido 2 vezes da cadeia no Mato Grosso. 2 pessoas morreram, 3 ficaram feridas num acidente de trânsito entre um carro e um caminhão da BR-040 em Cristalina, em torno de Brasília. Segundo a polícia, no momento da colisão, a neblina era forte na região. Outro grave acidente. Um casal morreu após o veículo em que viajavam bater contra um caminhão da J330 em Petrolina de Goiás, região central do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles ficaram presos às ferragens e morreram carbonizados após o veículo pegar fogo. Fique por dentro. O Instagram anunciou que passará a ter mecanismos para restringir imagens que estimulem a autoflagelação e o suicídio.
Imagens de pessoas se machucando com atos de cortar parte do corpo serão proibidas na rede social. No giro da bola pelo Campeonato Goiano, Novo Horizonte 1, Aparecidense 2, Iporá 1, Goiás 2, Atlético 3, Craque 1, Grêmio Anápolis 0, Itumbiara 0, Vila Nova 2, Goianésia 2 e Goiânia 3, Anabolina 0. A FAEG promoveu na última sexta-feira uma reunião da Comissão de Grãos e Oleaginosas. Vários assuntos foram discutidos com os produtores rurais, dentre eles crédito agrícola, seguros e com destaque para os prejuízos que estão sendo provocados na produção de soja devido às condições climáticas. No final de semana, as chuvas voltaram, mas ocorreu um período longo de sol que coincidiu com a formação dos grãos da soja. Adriano Barzotto é presidente da Comissão de Grãos da FAEG e também presidente da ProSoja Goiás. Ele fala sobre os prejuízos. Preocupante, nós temos agora no desenrolar da colheita, estamos observando perdas de 17% até 20% na região, no estado como um todo, regiões localizadas em torno de 40% de perda em determinadas áreas. As chuvas foram bastante desuniformes, o que acarretou essas perdas e que vai levar para o estado de Goiás perdas financeiras da ordem de 2 bilhões de reais. Isso é muito preocupante. As perdas já são consolidadas. Na última semana, as chuvas retornaram ao estado. Isso é muito bom, porque nós temos a segunda safra agora sendo implantada e com esse retorno das chuvas, pelo menos a segunda safra no seu início já está garantida. Porém, as perdas na soja já são consolidadas e essa daí agora o produtor vai ter que administrar. Pode afetar, inclusive, o plantio do milho também, da safrinha? O plantio está acontecendo, conforme as áreas vão sendo colhidas, o plantio vai acontecendo. Era preocupante, porque não estava chovendo no começo do mês de fevereiro, e aí agora as chuvas retornaram, segunda semana, e isso é muito bom. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, muito obrigado aí a participação do Libório Santos, trazendo as principais informações do dia, direto de Goiânia. Algum destaque do Libório, meu jovem? Essa questão que nós já tínhamos comentado aqui antes sobre a soja, né? Ela envolve aí um cenário que não é só goiano, mas nacional, tendo em vista que o agronegócio, os commodities do agronegócio, são fator preponderante para o PIB, para a retomada do PIB em 2017, né? Foi divulgado no ano passado. Então, não sei se a gente pode chamar de crise, mas essas alterações aí no mercado da produção agrícola com destaque à soja, né, que é talvez, é de fato, a principal exportação no setor no Brasil, ele chama atenção porque altera não somente os dados econômicos da movimentação financeira em Goiás, mas tem reflexo aí no Brasil inteiro. Muito bem. Bom, ainda antes de entrar aqui na pauta, na pauta prévia, ontem foi aniversário do Partido dos Trabalhadores. Ontem, dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores completou 39 anos, né? O Diretório Nacional se reuniu em São Paulo, né? E, naturalmente, muitas manifestações de apoio, de comemoração dos 39 anos do partido. Então, nós queremos também, né, a Mais FM, parabenizar os 39 anos do Partido dos Trabalhadores. É uma história de lutas, né, uma história de trabalho em favor do Brasil. E esse final de semana foi um final de semana de festas, certamente, né, durante toda a semana aí deve repercutir as decisões e manifestações desse final de semana lá no Diretório Nacional. Ok? Bom, em vídeo, nesse final de semana, o Morgantini, até o G1 traz aqui, diz assim: em vídeo no hospital, Bolsonaro agradece a médicos e diz que SUS pode melhorar muito. O presidente está internado há 15 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bolsonaro disse esperar que a PF apresente nas próximas semanas a solução para o caso do atentado que sofreu. A mesma manchete no jornal O Dia diz o seguinte: Bolsonaro diz no Twitter esperar que PF tenha solução para o caso da facada. O presidente classificou o ocorrido como ato terrorista, pediu à polícia que tenha solução para o caso nas próximas semanas, né? Mas o interessante dessa manifestação, o Morgantini, é que ele atribuiu, né, mencionou mais uma vez na sua declaração que o autor da tentativa de homicídio, né, ele diz, entre aspas, ele diz o seguinte:
Espero que da nossa Polícia Federal, que nos orgulha a todos, que tenham uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Porque esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. Nós queremos e gostaríamos que a PF indicasse, obviamente, com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que Adélio praticasse aquele crime lá em Juiz de Fora. Ou seja, ele fez uma manifestação ontem, né, para falar lá da sua saúde, naturalmente está todo mundo interessado em saber como é que ele está, mas ele, como de costume, né, fez um discurso político e citou, inclusive, o PSOL, porque o Adélio teria sido filiado ao PSOL no passado, e, né, então ele fez a citação, o que gerou reações, né, no PSOL, naturalmente. Né? O presidente faz uma cobrança, é muito justo que ele faça uma cobrança em relação a crimes não solucionados, sobretudo os que envolvem a Polícia Federal. Estranho é o presidente não fazer nenhuma menção à cobrança por solução de um crime que está para completar completar um ano sem solução, que é o assassinato da vereadora Marielle, que é também do PSOL, mas isso ele sequer citou. Não é interessante o presidente descobrir. Sabe por que não parece ser tão interessante o presidente descobrir, Edmar Silva? Por quê? Porque um dos principais suspeitos está foragido e é o conhecido como líder do chamado Escritório do Crime, que é uma milícia que tem no Rio de Janeiro, cuja mãe e a mulher foram empregadas por 10 anos no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O presidente Jair Bolsonaro não faz a mesma cobrança sobre as investigações do Ministério Público, que sequer conseguiram ouvir o seu amigo, o seu churrasqueiro, o seu amigo de pescarias, que é o Fabrício Queiroz, que está, inclusive, livre, leve e solto, sem sequer ser ouvido sobre os rolos que fazia a movimentação financeira de 7 milhões em 3 anos, mesmo morando numa casa humilde no bairro da Taquara, do Rio de Janeiro. O presidente também não faz menção sobre a manchete da Folha de São Paulo da última semana e do último final de semana, que apontaram que foram usadas mulheres como laranjas, candidatas, para tomar dinheiro do fundo partidário e ser desviadas para outras candidaturas. Isso quem fez foi o PSL, o partido que o elegeu, inclusive. O presidente não faz sequer menção à situação do filho dele, que está bastante enrolado com tudo quanto é rolo, envolvendo as milícias que estão dentro do gabinete, literalmente dentro do gabinete dele, e ele não pede solução ou encaminhamento para isso. Ao contrário, diz que o garoto tem 35 anos, o que ele chama de garoto. O garoto é vítima de perseguição. Quer dizer, a fala do presidente, ela não somente é política, como ela é direcionada e até ideologicamente desonesta, uma vez que ele esconde crimes que estão aí nas manchetes e tenta levantar o dele como sendo mais importante que todos os outros. Se os adeptos do Bolsonaro falam tanto que o crime de Marielle foi um crime, da Marielle foi um crime comum, um cadáver comum, como disse a época, por que o dele tem uma diferença muito grande a ponto dele cobrar? Ele faz um direcionamento político. Ele tem a intenção de criminalizar partidos de esquerda, sobretudo eleger o PSOL como um grande adversário, ao invés de se posicionar sobre as questões do Brasil. Ele não é mais candidato. Ele quer aquecer essa base popular dele, que vibra ao chamá-lo de mito, dizendo, olha, nós temos que combater esses inimigos. Enquanto isso, o Brasil está à deriva. Enquanto isso, o Brasil não tem uma direção político-administrativa. Prova disso é essa derrapada que está sendo feita em relação a esses projetos que vêm sendo apresentados à torta direita, sem nenhum tipo de orientação, né, envolvendo a questão da Previdência, envolvendo aí o pacote anticrimes, como foi chamado pelo ministro Sérgio Moro. Em vez de governar, fica fazendo bravata através de vídeos. É isso que o presidente, nesse momento, faz. Para você ter uma ideia do nível de desconexão do presidente Jair Bolsonaro com a realidade, enquanto 10 jovens morriam carbonizados no CT do Flamengo, um crime que comoveu um fato que comoveu o Brasil e o mundo inteiro, ele estava dizendo que estava cada vez melhor comendo caldo de carne e que estava ansioso para comer aquela comidinha que ele gosta, que é pão com leite condensado. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, tinham pessoas sendo soterradas por conta das fortes chuvas na quarta-feira, na quarta para quinta-feira. Enquanto isso, no sábado, os adolescentes eram mortos, carbonizados, de uma forma completamente dura, né? Difícil de se lidar. No mesmo final de semana,
houve uma chacina no Rio de Janeiro, mas o presidente está de fato interessado no final de semana é saber quando ele vai poder comer pão com leite condensado. O que leva a gente a pensar que o intelecto do presidente é de um adolescente, daqueles bem bobinhos, porque tem adolescente que é muito antenado, mas ele tem o poder de cognição e o intelecto de um ser humano desconectado com a realidade, o que dizer, inclusive, da própria função que ocupa. O presidente está corretíssimo quando cobra solução para o crime ao qual sofreu um atentado grave, da qual que se torna muito maior do que ele, porque é um atentado contra a democracia. Você atacar um candidato, tentar impedi-lo de concorrer a uma eleição, é um atentado gravíssimo, não somente à pessoa, mas ao conceito da democracia. Agora, fazer isso no intuito de tentar orientar e criminalizar previamente, fazer juízo de valor contra um partido, e principalmente esquecendo outros tantos problemas da qual ele é parte interessada, porque se ele estiver defendendo a si próprio, ele tem que lembrar que entre os rolos do escritório do crime, entre os rolos da milícia, entre os rolos de Flávio Bolsonaro, que envolve Fabrício Queiroz, está um cheque de R$24 mil que foi repassado à atual primeira-dama. Então, o dinheiro que Fabrício Queiroz lavou, de acordo com o que há de suspeita do COAF, foi dobrado, passado e entregue a ele, através de Michele Bolsonaro. Isso o presidente não comenta e nem pede solução rápida. Muito bem. Você sabe, Morgantini, quem é a dona Maria de Lourdes Paixão? Maria de Lourdes Paixão. 68 anos. Não sei. Né? Uma senhorinha. Quem é essa vozinha? Essa vozinha, essa senhorinha, ela concorreu a deputada federal por Pernambuco e ela teve, sabe quantos votos? 274. 274 votos. Ela teve menos votos do que os candidatos aqui, menos votados para vereador de Anápolis. Certo. E por quê? O detalhe é que ela foi beneficiada pela verba do fundo partidário do PSL. Ela recebeu nada menos que R$400 mil, né? A prestação de contas dela diz o seguinte, que ela é secretária administrativa do PSL, lá do estado dela, o Pernambuco, e 95% dos R$400 mil que ela recebeu na última semana da campanha, assim, na última semana, para dar aquele gás final 3 dias antes da eleição, ela recebeu R$400 mil. E eles foram gastos em uma gráfica que imprimiu 9 milhões de santinhos e cerca de 1.700.000 adesivos. Certo. A Folha de São Paulo visitou os endereços e não encontrou sinais de que ali tinha funcionado uma gráfica. Lá onde eles setaram a gráfica tem, sabe o quê? Uma oficina mecânica. E a Folha de São Paulo foi atrás, né, verificou então que a dona Maria de Lourdes, que teve essa votação expressiva de 272 votos, 274, ela recebeu nada menos que R$400 mil para fazer a campanha dela. Ela recebeu mais dinheiro do que o próprio Bolsonaro, né, que foi candidato a presidente, e mais do que aquela candidata lá de São Paulo, a Joyce, né, que teve mais de 1 milhão de votos. Então, a deputada de São Paulo recebeu menos do que a dona Maria de Lourdes. Essa senhora, né, diz o seguinte, essa candidata, eu nunca vi na vida, não sei quem é, eu estive lá em Pernambuco uma vez na minha vida, ou duas. A questão do partido não tem absolutamente nada errado no que se refere à direção nacional, porque esse dinheiro que foi liberado pelo Supremo poderia ser usado para fins eleitorais, para campanhas femininas de mulher. Agora, o critério, se o dinheiro vai para Maria, aí é um critério definido pela estadual, e a estadual dizia exatamente para quem deveria ir o dinheiro. Isso foi quem disse isto aqui, deixa eu ver quem foi justamente o Bebiano. O ex-presidente nacional, né, do partido, hoje ministro Gustavo Bebiano. Olha, a situação é gravíssima, né? E aí é que a gente fala, onde é que está o presidente para botar pressão? E essa mulher para moralizar ligada ao Luciano Bivar, que é o principal presidente do partido e fundador, deputado federal Luciano Bivar, ex-presidente do Esporte Clube Recife. Esse caso desta senhora se soma ao caso de outras mulheres. Eu vi a notícia, eu achei que fosse das mulheres lá de Minas, né? Outro caso. Uma delas fugiu do Brasil com medo das ameaças que vinha recebendo. Nós precisamos saber se
esse é um governo moralizador, se esse é um governo transparente, se esse é um governo que vai colocar a casa em ordem, ou é um governo para fazer rolo. É isso que precisa ficar claro. Agora, o que aparece é que o PSL, que é um partido tão novo e que está no poder há 1 mês e meio, parece que já tem tanta confusão quanto partidos como o MDB, PSDB, PT, que tem 30 anos que existe. Aliás, o PSDB tem 39 anos. 39. O PSDB tem mais. Né? Tem muito mais. O PSL parece que realmente está tirando o atraso em fazer confusão e com rolo mequetrefe de lavar dinheiro de candidaturas de mulheres. Né? Lá em Minas, teve uma também que recebeu quase 70 mil reais, 68 e uns quebrados, 68 mil reais, e teve 100 e poucos votos. Quer dizer, não sei, quando foi perguntada, essa senhorinha, quando foi perguntada como é que foi esse negócio aí de candidatura, ela falou que não lembrava direito. Aconteceu em outubro, mas ela não lembra direito como é que foi. Com Alzheimer. Repentino, porque estava apta para ser candidata. Uhum. É isso. Muito bem. Então, mais uma falcatrua aí nas hostes do PSL, né? E o ministro Bebiano é ligado, naturalmente. Ele, segundo a manchete aqui da Folha de São Paulo, é o seguinte: Bebiano contradiz o presidente do PSL e nega responsabilidade sobre laranja. O ministro disse desconhecer terceira maior beneficiária do partido em recursos na eleição de 2018. É isso aí. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta segunda-feira. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Oba! Bom dia! Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Na internet digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho, nada se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TVT, tô devendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private, em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online, tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos.
A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Quero abraçar os meus amigos aqui da Farmácia Arco Verde, seu Alberto e toda a equipe que atende você com muito carinho aqui na Avenida Arco Verde, no bairro Jardim Arco Verde. É isso aí. Então, um abraço para todos os trabalhadores, a equipe da Farmácia Arco Verde, onde você encontra o medicamento que você precisa, né? Um abraço para o nosso amigo e parceiro, né, da Farmácia Arco Verde. Um abraço também para o pessoal do Mercadinho Oliveira, ali na Avenida Central do Setor Sul, né? Um abraço para o pessoal ali também, sempre curtindo a Mais FM. Um abraço para o meu amigo Antônio Silvio, da RNA Rádio, Web Rádio, né? Também conectado. Obrigado pelo carinho aí da audiência. Parabéns pelo trabalho da RNA, né, uma nova rádio da cidade, uma rádio comunitária, não, uma web rádio, né, que faz grande sucesso, um grande trabalho. Parabéns aí ao Antônio Silva e a toda a equipe. Bom, ainda sobre o noticiário nacional, o Morgantini, esse final de semana, outra notícia que repercutiu bastante foi a manifestação do general Augusto Heleno. Segundo o jornal Estadão de São Paulo, o Estadão, o governo, a manchete é a seguinte: Planalto vê Igreja Católica como potencial opositora. A ABIN, né, a Associação Brasileira, Agência Brasileira de Investigação, né, a Agência Brasileira de Investigação, e comandos militares relataram a articulação de cardeais para o Sínodo sobre a Amazônia, reunião no Vaticano que o governo trata como parte de agenda de esquerda. O Palácio do Planalto, segundo a matéria, quer conter o que considera um avanço da Igreja Católica na liderança ao governo Jair Bolsonaro, na liderança da oposição ao governo Jair Bolsonaro, no vácuo da derrota e perda de protagonismo dos partidos de esquerda. Na avaliação da equipe do presidente, a Igreja é uma tradicional aliada do PT e está se articulando para influenciar debates protagonizados pelo partido no interior do país e nas periferias. Mais uma complicação, né? O governo, sob o comando de Bolsonaro, vem escolhendo inimigos, né? Olha, nós temos nossos inimigos aqui, inimigos do nosso projeto político, né? As esquerdas são inimigos. Olha, são adversários num processo democrático, é natural que aconteça isso. Aliás, parece, né, pelo mundo civilizado como nós o conhecemos, é fundamental a democracia, porque senão não é democracia, não é escolha. A oposição, né, faz parte da, né? Isso. Agora parece que a Igreja Católica e o Papa são os mais novos inimigos do governo Bolsonaro, né? De fato, o Papa tem um discurso que incomoda muito o grupo de Bolsonaro, que é um discurso que prega compaixão, que prega amor, que prega tolerância e entendimento, que prega coexistência harmônica dos vários grupos diferentes e que prega, sobretudo, o uso da não violência, né, a condenação à tortura, contra a tirania. E parece que esse tipo de discurso incomoda muito a cúpula do governo Bolsonaro, que tem uma ideia, ao que parece, diferente do que pensa o Papa. Bom, é só a gente perceber que os fatos atropelam as invencionices ao longo da história da humanidade. Assim como nós temos visto
Como se dá, né, a relação da Igreja Católica com o poder no mundo? Difícil imaginar que vai ser diferente de alguém tão abilolado, tão lelé da cuca como o Bolsonaro e seus auxiliares. Né? Nós temos o governo cercado por gente da qualidade da Damares, né? que conta mentiras aí em vídeos, inclusive causando problemas internacionais, do Ernesto Araújo, que quer isolar a China, né? Do Bolsonaro, que enquanto tudo isso está acontecendo, está pensando em comer pão com leite condensado. Quer dizer, nós temos um governo com uma série de confusões que vem tentando criar brigas, criar bandeiras de guerra contra alguns adversários para desviar a atenção do que de fato importa e do que de fato não está acontecendo. Isso. Vindo aqui para Goiás, o Jornal Popular tem uma manchete hoje, uma diz o seguinte: governo de Goiás estuda lei para redução de carga horária e salários dos servidores. Outra manchete fala ainda desse assunto que nós mencionamos, monitorar bispos em evento em Roma expõe Brasil a ridículo internacional, diz Gilberto Carvalho. Então, os temas do Jornal Popular de hoje. Quer dizer, você imagina que situação que nós chegamos, né? O governo está colocando espiões em lideranças católicas, em bispos. Nós chegamos ao ridículo, né, ao delírio de imaginar que são os padres que estão trabalhando para minar um governo. Vê se é um governo sério, alguém que é tomado por tamanha paranoia de imaginar isso, de que uma liderança de batina está minando os interesses do governo. Nós chegamos rapidamente ao fundo do poço, Edmar Silva. Essa é a grande verdade. Algo, de fato, vai precisar acontecer se nós continuarmos desse jeito, porque nada dura quando chega ao fundo do poço. Muito bem. Edmar, sobre essa história envolvendo o governo do Estado, certamente uma polêmica que vai se arrastar tanto no campo político quanto nas barras da justiça, né? O judiciário vai ser imiscuído, aliás, já está envolvido nessa situação, uma vez que Goiás faz parte, junto com 8 estados brasileiros, que entraram no STJ com uma representação para terem autorização de reduzir salários, ou seja, querem reduzir o tempo, a jornada de trabalho, e, claro, com isso, a hora de trabalho também é reduzida e os salários caem. Né? Então, assim, olha, descobri que eu não preciso de você mais 8 horas, quero você só 5 horas aqui. Então, não pago mais você pelas 8, pago pelas 5. Isso é uma situação gravíssima, porque transfere para o servidor toda, digamos, a responsabilidade por sanear as contas, como se o trabalhador fosse o principal responsável. Nós precisamos aqui dividir claramente as responsabilidades, e podemos fazer isso, porque foi dividido claramente pelo tempo. O mandato do governador Ronaldo Caiado começou tem 1 mês e alguns dias, 1 mês e 10 dias. Então, ele deve ser responsabilizado pelo que vem acontecendo agora. A partir de agora, as ações dele que são de sua total responsabilidade. Nós passamos 20 anos sobre uma outra gestão. Então, é preciso dizer, acima de tudo, que esse desgoverno, esse caos que nós nos encontramos, ele não pertence ao Ronaldo Caiado, não diretamente. Pode sair politicamente alguém falar, olha, mas ele estava aliado, o DEM, tá bom. Mas o governo não era dele, não era do Ronaldo Caiado, não era do DEM, era do PSDB. Então, esse é um ponto importante, né, que o desgoverno não é dele. Agora, o que nós vamos fazer para mudar a situação, aí sim, é de responsabilidade do nosso atual governador, e não parece que transferir essa conta para as costas do servidor público de carreira seja a solução mais justa. Né? É preciso compreender, sim, um esforço de todos, de que nós estamos numa grave crise de gestão por conta do Estado, mas o Estado agora não pode querer se recuperar colocando os pés em cima dos ombros de outros agentes, como no caso dos servidores públicos. Como disse, é uma questão política, vai ter uma reação, claro, muito grande por parte de agentes políticos, como na Assembleia Legislativa. Esse debate é um debate típico para que o parlamento faça, mas também existe um embate jurídico que deve acontecer nessa tentativa desses estados, repito, Goiás e os outros estados que estão envolvidos nessa tentativa de diminuir o horário de trabalho e os salários, fazer corte dos salários dos trabalhadores. Muito bem, o meu amigo Leonardo Martins, ele está fazendo uma observação aqui, o Morgantini,
sobre Anápolis. Segundo ele, Anápolis está às escuras. Ele cita aqui a Avenida Brasil Sul, né, ali nas proximidades, acima da churrascaria, né, daquela churrascaria que tem ali na Brasil, do Los Pampas. Ele diz que da Brasil Sul, da churrascaria para cima, é uma escuridão total. O Leonardo diz ainda que no Daia, na pista do Daia, aquela pista principal do Daia, boa parte da pista está escura há mais de 6 meses, né? Então, há mais de 6 meses, o Daia que tem trabalhadores que entram às 22 horas, que saem às 6 da manhã. Né? Repete o trecho aí, por favor, que o Leonardo falou. O Leonardo diz o seguinte, Avenida Brasil, a região ali acima do Los Pampas até o Trevo, né? E aí depois, quando entra no Daia, uma boa parte do Daia está também às escuras. Segundo ele, há mais de 6 meses. Deixa eu falar para o Leonardo. Leonardo Martins. O Daia não é meu trecho, mas 3 vezes por semana eu pego justamente no sentido Trevo, cidade, e de fato ele está coberto de razão. Esse trecho fica em grande parte às escuras. Eu passo lá à noite, né, quando volto de Goiânia, e de fato isso acontece. E lembrando, aí cabe o registro, que esse é o governo que prometeu troca das lâmpadas atuais. Cadê a luz de LED? Eu não quero mais saber de LED, não. Eu quero lâmpada normal, eu quero luz. É o que o Leonardo quer, é o que o trabalhador do Daia quer. Onde está a luz? Coloca lampião, coloca tochas. Como é que chama aquela, que inclusive espanta mosquito, aquela tocha com... Sabe como é que é? Você tem o nome daquilo. Coloca tocha, como fazia na Idade Média. Coloca lampião, como fazia na virada do século passado. Coloca luz incandescente, coloca o que você quiser, coloca lanterna, mas não deixa as escuras. Essa promessa de LED, obviamente, já vencemos isso, porque isso virou piada, virou lenda do mesmo jeito que virou guarda municipal, que virou Parque São Silvestre, que virou Festival Caribenho, que virou Festival da Banana para a região. Todas essas promessas que o prefeito Roberto Naves fez quando tinha um outro nome, que era Roberto do Orion, viraram já parte integrante do anedotário popular, né, de Anápolis. Mas nós queremos agora, vamos ter pelo menos o que já tinha. Vamos lutar pelo menos o que nós já tínhamos antes, porque não era uma região às escuras que ele queria iluminar e não conseguiu. Era uma região que já era iluminada. E que apagou. Foi um apagão. O Leonardo ainda, ele está conectado aqui, ele diz o seguinte, olha, além desses que eu citei, tem o Parque da Cidade, aquele parque ali também, no alto da Avenida Brasil, que segundo ele também, lá tem poste de iluminação, mas também não funciona, né? O parque também está às escuras, totalmente abandonado, né? E é mais um detalhe. O parque... O parque que tem subindo a Brasil do lado direito, não tem um parque da cidade? É o Parque da Cidade. Leonardo diz que ele diz que ele também está às escuras, não tem nenhuma luzinha. Mas esse aí durante o dia eu recomendo. Durante o dia ele está abandonado. Eu recomendo a ninguém aparecer por lá, sob risco de não conseguir voltar, porque lá está completamente abandonado em várias frentes. Na limpeza, na manutenção, na segurança, nos objetos que tinham lá para fazer aquilo um parque, os quiosques foram incendiados, parte da madeira foi levada, não há nenhuma manutenção, não há sequer um vigilante para ficar lá, e é até bom que não tem, porque eu vou colocar um vigilante, ele vai virar refém dos criminosos. Então, lá é totalmente inabitável hoje. Foi o que o governo Roberto Naves conseguiu transformar o Parque da Cidade, um ambiente inabitável. Muito bem. A gente agradece aqui a participação do Leonardo Martins. Obrigado pelo carinho aí da sua participação. Fica o registro, né? E você que mora em outras regiões da cidade, também, se observar esse tipo de situação, pode ligar para a gente registra aqui no nosso programa. Alguma coisa para destacar o finalzinho aí do programa, meu jovem? Estamos bem cobertos. Estamos bem cobertos. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta manhã de segunda-feira. Obrigado a você que nos ouve à noite na nossa reprise, né? E um abraço e até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta direto dos estúdios da Mais, às 8 da manhã, ao vivo, trazendo para você as principais informações do dia.
Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Mais FM.